In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na verdade é o 24º domingo, mas no quarto domingo daqueles que sobram depois da Epifania. E devemos, não obstante, emprestar ao texto o clima escatológico que esse tempo indica, né? Então, tem algumas coisas que é bem de admirar. Tem algumas coisas que é fácil de depreender, que é comum, né? Que é comum. E quem não vê, queridos, mas o pior é que a maioria não vê. O pior é que a maioria não vê. Eu julgo quem não vê, mas a verdade é que a grande maioria não vê. Mas quem não vê que a barca, e essa barca é a barca de Pedro, a barca onde Jesus está com os discípulos, é uma barca bem grande, cabemos todos lá, hein? Todos lá. Quem não vê que essa barca sossobra, está sendo atingida por uma tempestade, jamais a vida, jamais houve um tempo destes. Mas não só a igreja, É isso que é admirável. Depois falarei sobre isso no fim do Evangelho, falar os homens. O mundo parece sossobrar, o mundo inteiro. O planeta, o cosmos. Eu acompanho um pouquinho mais de perto apenas esses estudos cosmológicos, enfim, a grande crise que está no mundo. Mas também os fatos que estão acontecendo, mesmo no nosso sistema solar e com o nosso Sol, hein? Estamos chegando ao pico solar. E está havendo cada explosão, vai atingir a Terra, já tenho avisado tantas vezes. Sim, queridos, agora sim vamos falar nos homens, na humanidade. Meu Deus, que crise mais profunda em que se meteu a humanidade. E todos falam e continuam indo adiante. Todos falam dizendo, olha, tem um abismo ali, vamos todos cair naquele abismo, nós estamos nos aproximando, já tem gente que está se atirando, e quando todo mundo segue para aquele abismo, todo mundo segue para lá. Mas que coisa mais loucura, loucura. E quem não vê a crise na igreja, não, o pior é que muitos não veem, mas queridos, saiu pior do que a encomenda. A gente podia esperar, já dizíamos antes, muito antes, pelas nossas profecias estávamos avisados que esse sínodo da sinodalidade seria algo terrível, mas foi pior do que nós jamais imaginaríamos. Pior. Agora se diz o sínodo o sínodo que não tem fim, que continua indefinidamente. Mas que acabou mesmo com a hierarquia, acabou mesmo com a igreja. Espalancando as portas da igreja para qualquer um. A igreja como que dá o direito a qualquer pessoa aí dizer, não, eu quero que agora se creia assim, mas que coisa. Doutrinalmente. Falando de doutrina. Agora se creia assim, né? Doutrinalmente. É isso. Que loucura. Olha, a dizer que Lutero deixou cair o queixo, morre de inveja. Porque ele não podia pensar que alguém podia fazer pior do que ele. Morre de inveja. A coisa está... Uma tempestade jamais vista se abate contra a igreja.
Mas o que eu queria admirar-me com você, isso é coisa comum, isso devia ser, mas não é, infelizmente, mas a grande maioria dos bispos, dos padres, dos leigos, não enxergam, não veem, né? E defendem o sínodo da sinodalidade com unhas e dentes, né? Defendem, com certeza. Eu digo sempre, pobre dos párocos, né? Porque é lá que estoura, né? É ali que estoura, no mundo dos párocos. Lá. Pobre dos párocos, que agora vem a sua paróquia. Já não era fácil de a gente segurar a intromissão de leigos, né? Eu estou falando de leigos católicos, mais ou menos católicos, bem menos às vezes do que mais, em todo caso, ainda se diziam católicos. Mas agora é para abrir-se a tudo, a todos. Né? Pobre dos párocos, pobres. Se deixarem, eles que não deixem mesmo. Se deixarem, a coisa descamba de um jeito. Não, mas o que eu queria admirar-me convosco eu quero dizer um pouco diferente. Que Jesus, acordado em vozes desesperadas dos seus discípulos, né? Diz que ele primeiro deu um conselho, vou dizer assim, ó, ele deu um conselho de como enfrentar o tempo de crise, ó, com muita fé. Esse tempo de crise deve ser enfrentado com muita fé católica. É assim que tem que se enfrentar esse tempo de crise. Chamou eles de homens de pouca fé. Né? Por quê? Porque esse tempo de crise a gente deve enfrentar com muita fé. E fé católica. Né? De quem sabe em que barco está. Né? E quem está nesse barco? Quem dorme languidamente aí no fundo do barco, como se nada estivesse acontecendo. Homens de muita fé. Esse é o remédio que Jesus dá, tá vendo? Ele dá remédio. Dá um conselho. Temos que cultivar a fé, ter muita fé, não pouca fé, muita fé. É o que nós precisamos para combater esse tempo. Senão, homens de pouca fé já... Mas, ao mesmo tempo, diz que ele estava dando o conselho, dizendo para eles como se enfrenta esse tempo, mas já estava também se levantando e repreendendo, socorrendo. Ao mesmo tempo, já estava socorrendo. Né? Ele mesmo já vinha em auxílio e socorria. E ordenava ao vento e ao mar. E ordenava ao vento e ao mar que se acalmassem. Essa presteza com que Jesus socorre a sua igreja. É claro que para nós isso não parece ser real, né? Desculpe, mas isso para nós não parece ser real. Né? A nós parece que Jesus... A gente está aqui aos gritos, aos berros, nos ouvidos dele, perto dele, e pulando e gritando, e ele parece continuar dormindo, nem se espreguiçar, não se espreguiça. Parece que não nos ouve mesmo, não chega a ele os nossos gritos, os nossos apelos, os nossos clamores não chegam a nós que estamos aqui no fervor da crise, né? Onde o tempo parece se arrastar. Esse é um dos problemas nossos. Quando a gente está na crise mesmo, o tempo parece se arrastar. Não tem pressa nenhuma em passar o tempo da crise. Não tem pressa. O tempo do sucesso, o tempo da alegria, o tempo dos festejos, aquilo passa que é um raio. Mas o tempo da crise, da dor, da dificuldade, da medição aquilo custa passar e a gente arrasta aquele tempo e puxa e ele não parece que não quer, o relógio não quer andar. Então para nós, para Jesus parecerá que num instante ele, enquanto ainda nos aconselhava, não, sejam fortes na fé, sejam firmes, não se amedrontem aí para essa coisinha de nada aí, esse sínodozinho do capeta. Não se amedrontem por isso. Sejam homens de fé. Guardem a fé católica, simples. Simplesmente guardem a fé católica. Aquilo que aprenderam desde sempre. Não é que um ímpio, um apóstata, um
um cismático como Bergoglio e seus cardeais, seus bispos, seus padres, seus leigos, não é que um ímpio como ele, aí em 12, 13 anos, vai apagar milênios de evangelização. Né? Se contradizer, ele acabou. Agora é a igreja sinodal que nós temos que aderir. Não. Mantenham-se firmes na fé. A fé de sempre, a fé da igreja. É isso, só isso. Não precisa fazer mais nada. Não precisam fazer mais nada. Mantenham-se firmes na fé, na oração, naquilo que aprendesse, naquilo que vivesse 2000 anos. Não é 10, 11, 12 anos, não. 2000 anos. Isso aprendesse e vivei. Conservai agora nos vossos corações homens que sejam fortes na fé. Então, o conselho de Jesus é fantástico, né? Fantástico. Simplesmente é a solução que nós temos para o nosso tempo. E vejam, ele em breve ele intervirá. E com um poder divino, hein? Ordenando ao vento e ao mar. Falemos um pouco destes homens, né? Os homens se admiravam. Aqui já não é mais só os discípulos, viram? Aqui já não é mais os discípulos que se admiravam. Aqui é um olhar histórico. Né? Aqui nós temos que ter um olhar histórico para a ação de Jesus contra as tempestades, contra a tempestade que assola a igreja. Os homens se admirarão. Como é que nosso Senhor se levantou e repreendeu ao vento de doutrina falsa, ao mar encalpelado das más vidas, das injustiças, e fez com que tudo se acalmasse. Uma grande bonança viesse sobre a terra. Os homens serão atingidos por isso. Eles sentirão. Né? A coisa não virá só para a igreja. É que, vindo para a igreja, refletir-se-á na história dos homens. Cessarão as guerras, cessarão os latrocínios, cessarão as cogitações, os planos maus, as agendas más, né? Todas elas cessarão. Os homens se admirarão de como o Senhor... Perguntarão, essa pergunta é importantíssima, mas quem é este? Porque essa é a pergunta que abre para a fé. Aí é que nós temos que vir com a nossa muita fé e dizer, este é o Filho do Deus vivo. Esse é Jesus de Nazaré, nosso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é aquele no qual o mundo pode ser salvo. É aí que vem a nossa fé. Aí que vem a nossa fé confirmando os homens todos. Agora sim, aí sim se completa. Só então se completa com essa pergunta dos homens admirados, né, de como Deus consegue fazer com que não só a borrasca que se abate contra a igreja, mas aquela que se embate contra o próprio planeta, a humanidade inteira, com que tudo isso se acalme por uma ordem sua bem dada. Acontecerá assim, queridos. Acontecerá, e os homens se admirarão e perguntarão. E aí nós temos que estar firmes na fé. É aí que entra a verdadeira fé católica, não desses pobres, miseráveis homens que estão construindo esta contra-igreja de Jorge Mário Bergoglio, essa igreja sinodal. Não, mas a nossa fé, a fé de 2000 anos, é ela que responderá a eles quem é este. Essa que dirá a eles quem é Jesus, nosso Senhor. Essa que dirá sobre Deus. É esta, a nossa fé.
ela que dirá para os homens. Né? Ai, eu nem queria falar, mas eu tenho que dizer uma palavrinha, né? Nós temos uma dívida imensa, queridos, uma dívida imensa. Agora eu estou pensando em São Paulo na epístola, hein? Temos uma dívida que se acumula, e eu diria, desculpe se eu digo assim, mas é por causa dessa dívida dos cristãos católicos. É por causa dessa dívida que chegamos a essa grande crise, seja na igreja, seja na humanidade. Uma crise imensa de caridade, de verdadeira caridade. E a verdadeira caridade é aquela que se volta para Deus e em Deus para os homens, todos os homens. Esta caridade. E daí, queridos, caímos em todos aqueles pecados contra os homens. Ó, São Paulo nem olha para a primeira tábua da lei, olha só para a segunda. Adultério, assassínio, roubo, tudo quanto é crime, tudo quanto é crime. Impressionante que os católicos caíram nisto. Acumulando uma dívida de caridade como jamais. Tivéssemos nós aproveitado mesmo o milênio cristão, aproveitado de verdade o milênio cristão, não nos teriam vencido. Não nos teriam vencido. Não pareceríamos agora um pequeno resto que somos, né? A lutar para vencer todas essas más tendências que em nós a carne clama também. Que em nós a carne clama também. Entre nós é tão difícil a caridade, entre nós aqui, meia dúzia, tão difícil a caridade, tão difícil, tão difícil. É mais fácil a língua solta. Né? Esta é mais fácil. A língua solta que sai a espalhar e que maldiz. Esta é mais frequente, né? Mais premente. Estas, entre nós. Pulsa em nós, todos nós pulsa, todos os defeitos que impedem a caridade cristã católica de existir, de se exprimir. Como nós poderemos conservar, queridos, o Evangelho do Senhor, para depois responder a essa pergunta que os homens farão, quem é este? Se nós mesmos nos entregamos como eles se entregam a tudo aquilo que é contra a caridade, como nós responderemos a essa pergunta, às questões que eles nos levantarem? Como responderemos? Né? Como responderemos? Agora é a nossa hora, queridos, é a nossa hora. Né? Eu não vejo esforço, não vejo esforço suficiente, nem piedade. Não vejo mesmo. Olha, é o mínimo da obrigação e olha lá. Aquilo que abunda, que faz um sinal mais expressivo, mais abundante, mais claro, preclaro, aquilo não somos capazes de dar. Não somos capazes de dar. Olha, tantos é só o mínimo mesmo, o mínimo dos mínimos mesmo. Missa dominical, só da dominical mesmo. A gente chega atrasado e sai adiantado. Sai correndo, como se tivesse medo que o padre pedisse alguma coisa para a gente. Bem assim. Então, queridos, muito longe. Sinto dizer-lhes, muito longe. Olha que eu já pedi coisa que me recusaram assim, na carinha. Não, padre, eu não gosto. Eu prefiro, acho mais bonito assim, o assado.
Longe, queridos, muito longe, muito longe. A nossa dívida de caridade continua aumentando. Infelizmente, continua aumentando. Está longe de pagarmos por ela. Muito longe, muito longe, muito longe. É preciso que ouçamos o Senhor nos convidando a crescer na fé. A crescer na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.